A Revelação de Jesus Cristo, parte 93, dia 16 de outubro de 2024. Entrada na cidade. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Os 3 últimos capítulos do Apocalipse correspondem aos 3 primeiros do Gênesis: criação e nova criação, o paraíso do homem e o paraíso de Deus, paraíso perdido, paraíso recuperado, homem expulso, homem trazido de volta. Este 14º verso se encaixa com o 24º verso do 3º de Gênesis. Vejamos suas partes. 1. A cidade é a Nova Jerusalém. Na primeira criação não havia cidade, apenas um jardim com um homem nele. Agora há uma cidade no meio dos jardins, e os cidadãos são as multidões que nenhum homem pode contar. É uma cidade gloriosa, bem construída, bem regada, bem fundada, bem pavimentada, bem iluminada, totalmente perfeita. Deus preparou para eles uma cidade que tem fundamentos, cujo construtor e construtor é Deus. 2. Os portões. Esses portões são 12, cada um uma pérola. Portões para os homens redimidos entrarem. Portões nunca fecham. Portões para homens e anjos. Portas que conduzem ao palácio do rei, através das quais os filhos do segundo Adão podem entrar na Nova Jerusalém. Eles são feitos pelas próprias mãos de Deus. Eles são os portões eternos, ou portas cantadas por Davi, pelos quais o Rei da Glória entra. Eles são os portões pelos quais há a entrada abundante no reino eterno, não mais estreito. Não é doloroso passar, mas agradável e glorioso. Portas divinas para uma cidade divina, no meio da qual está o palácio do rei. 3. A árvore. É a árvore da vida, mencionada em Gênesis. É também notada especialmente na promessa à igreja de Éfeso. É a árvore que dá vida, não apenas agora no meio do paraíso terrestre, mas no paraíso de Deus. Nem apenas no meio do paraíso, mas no meio da cidade, pois Jerusalém e o paraíso agora são um. A árvore que sem dúvida simboliza o próprio Cristo, assim como a água da vida. É sem dúvida uma árvore real, apenas mais celestial, mais espiritual do que o que cresce na terra. A árvore está carregada de frutos. Tem 12 tipos de frutas. Tem colheita mensal. Suas folhas são para a cura das nações. Assim como existe o pão da vida e o maná escondido, também existe esta árvore da vida, esta verdadeira planta de renome. 4. Os abençoados. É Deus que os chama de abençoados, e eles devem ser assim a quem ele chama por tal nome. Ao longo deste livro, esta palavra ocorre várias vezes. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado é aquele que vigia. Bem-aventurado os mortos que morrem no Senhor. Em nosso texto, observemos 3 pontos de bênção. 1. Eles guardam seus mandamentos. Isto nos leva de volta ao Salmo 119 e nos lembra da bem-aventurança em que Davi se regozijou. Ao guardar esses mandamentos, há grande recompensa e grande paz. Somos chamados e perdoados para que possamos guardá-los. É para uma vida de tal guarda que somos chamados. Por meio de tal vida, participamos da bem-aventurança e também glorificamos a Deus. Somos redimidos para que sejamos santos, para que possamos andar nos mandamentos do Senhor, nosso Deus, e deleitar-nos em sua lei, segundo o homem interior. Esse deleite e bem-aventurança, assim, um dos nomes de um cristão
e um guardador dos mandamentos de Deus. 2. Eles têm direito à árvore da vida, não por mérito, apenas pela graça. Ainda assim um direito, algo que eles podem reivindicar. A recepção do perdão é simplesmente acreditar, mas a recompensa e o resultado de boas obras. Essa declaração quanto a guardar os mandamentos e seus frutos não é mais inconsistente com uma salvação gratuita do que tal expressão. Santidade, sem a qual nenhum homem pode ver o Senhor, nem com as bem-aventuranças de nosso Senhor, cada uma das quais dá expressão e confisco invertida. E introduzimos no paraíso melhor, com a certeza consciente de que não podemos falhar ou ser expulsos. Nenhuma espada flamejante para guardar o caminho. Tudo aberto e gratuito. Alimentar-se daquela árvore para sempre, e na alimentação nós encontramos nutridos e revigorados em todas as faculdades. Nem morte, nem doença, nem fraqueza, nem cansaço à vista de uma árvore como esta. Toda vida é saúde para sempre. 3. Eles entrarão pelas portas da cidade. Eles são abençoados de maneira tríplice, como cumpridores dos mandamentos, como participantes da árvore da vida, como conquistadores triunfantes, entrando em procissão pelos portões da cidade. A cidade é a cidade deles. Seu nome é a Nova Jerusalém. Não é para anjos, mas para homens. Deus o construiu para eles, e assim eles não têm vergonha de ser chamado de Deus deles. O fogo no qual os injustos são lançados não está preparado para esses redimidos? A cidadania deles está no céu, embora eles não entrem nele até que seu Senhor retorne como Rei da Glória. Como o paraíso era o jardim de Adão, a Nova Jerusalém é sua própria cidade. B. Eles entrarão pelos portões, não sobre o muro, não furtivamente, mas como conquistadores em procissão triunfal. Seu Senhor, como o Rei da Glória, à frente deles. Eles são os conquistadores, tantas vezes mencionados neste livro, e eles serão vistos como tais no dia de sua entrada. C. Eles a possuirão para sempre. Isso está evidentemente implícito. Posse eterna. Eles não sairão mais. Eles são cidadãos de uma cidade magnífica, uma cidade alegre. Eles não serão expulsos. Eles, como os verdadeiros querubins, ocuparão o verdadeiro paraíso, no qual não apenas a árvore da vida poderá ser acessada, mas a árvore do conhecimento não será mais proibida. Vem, ó Salvador, venha, ó pecador. Amém. Tem continuação. Ó Deus, muito obrigado pela salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e dono. Amém e amém.